Antes de iniciarmos a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, pergunta à primeira secretária se existe quórum para iniciarmos os trabalhos de hoje. Senhor Presidente, verificando o livro de presença, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos nossos trabalhos. Em nome de Deus, daremos início à sessão extraordinária da Câmara Municipal em 27 de 6 de 2013. Peço ao edil Cláudio queria que você lesse hoje. Peço ao edil Gilmar que faça. Não, é outra. Hein? Então tem que passar para cá. Não, eu estou em último. Eu marco mais reunião, a gente tem que ler mais. Peço ao edil Cláudio que faça. Tchequinha. Tem a Bíblia do contador, está religiosa. Senhor Presidente. Mateus capítulo 6, versículo de 24 a 34. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? E nenhum de vocês pode compreender a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do cabeçalho do projeto de lei número 016/2013 do Executivo. Projeto de Lei 016, de 12 de 6 de 2013, que modifica as redações do artigo 2º e 5º da Lei Municipal 541, de 18 de fevereiro de 2013, na forma e condições que especifique e dá outras providências. Engenheiro Carlos Augusto Freitas, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 016/2013. Após a votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, se não se levante. Aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que leia o cabeçalho do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2014, LDO. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Engenheiro Carlos Augusto Freitas, Prefeito Municipal. Está em
segunda discussão o projeto de lei LDO número... não tem número, 2014, LDO 2014. Está em discussão. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014. Após, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, se não se levante. Aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que leia o cabeçalho do projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal número 01/2013. Projeto de emenda substitutiva à Lei Orgânica número 01 de 2013. Substitui o caput do artigo 11 da LOM e altera o período de recesso da Câmara Municipal. Está em segunda discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2013. Está em segunda votação. Está em discussão. Agora em votação. Peço à primeira secretária que faça a chamada nominal para a segunda votação do projeto da Lei Orgânica número 01/2013. Conheceu o voto do Jair Xavier de Noto. Sim. O voto do Revanildo Estevam de Oliveira. Sim. Voto do João Gabriel Silveira. Sim. Voto do Eurício Barcelona Soares. Eu voto sim, eu também voto sim. Voto do Luiz Antônio de Souza. Acompanho os relatores, meu voto é sim. Voto do Gilmar Fernandes. Sim. Voto do Cláudio Antônio Soares. Eu voto sim. Meu voto, Cecília Carolina Silveira, sim. Voto do Edil Ricardo Mateus. Meu voto é sim. 9 votos favoráveis. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Paulo Moraes. Pois é, algumas unidades estão com dor de barriga, não deu barriga. Ficar até esquecendo. A dor de barriga está por fora. Peço à primeira secretária que leia projeto de lei número 02/2013. Projeto de Lei Complementar 02 de 2013 dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Igarapava e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Igarapava, no uso de suas atribuições, em consonância com a Lei Orgânica do Município, Regimento Interno e demais normas, apresenta o seguinte projeto de lei complementar. Exposições preliminares. Capítulo 1. Das funções da Câmara Municipal. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Igarapava visa atender aos anseios da coletividade através de suas funções institucionais de legislar sobre assuntos de sua competência, bem como de fiscalizar e controlar a administração, especialmente a execução orçamentária e a tomada de contas do prefeito, visando prioritariamente o atendimento da população nas suas necessidades para dignificar a vida da comunidade. Artigo 2º. A Câmara Municipal encontra-se organizada internamente através do seu regimento interno e da lei e da legislação referente à administração de seus serviços, inclusive quanto ao provimento dos cargos de seu quadro de pessoal, objetivando seu funcionamento harmonioso e sistemático. Artigo 3º. O funcionamento da Câmara Municipal por imposição legal obedece às sessões legislativa ordinária, extraordinárias e solenes, conforme o artigo 11 da Lei Orgânica Municipal. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Igarapava, cujo organograma consta no anexo 1 e a parte integrante dessa lei complementar, é constituída de: primeiro, vereador; segundo, órgãos de deliberação política administrativa, plenário, comissões legislativa e mesa executiva; terceiro, órgão de apoio aos serviços políticos administrativos;
Parágrafo único. Os vereadores, o plenário, as comissões legislativas e a mesa executiva têm suas competências e atribuições definidas no regimento interno e os órgãos de apoio as têm definidas na lei complementar. Artigo 6º. Os órgãos de apoio aos serviços políticos e administrativos possuem a seguinte estrutura básica. Primeiro, gabinete. A presidência. B, comissões. Segundo, unidades que dão suporte aos vereadores, ao plenário, às comissões legislativas, à mesa executiva e à presidência desta. A, diretoria administrativa. 3. Unidades de linha, que constitui órgão de linha de estrutura organizacional desta Câmara com os seguintes setores e serviços que a integram. A, divisão administrativa financeira. 1, assessor parlamentar. 2, procuradoria jurídica. 3, setor de contabilidade. 4, setor de tesouraria. 5, setor de recursos humanos. 6, setor de secretaria. 6.1, subsetor de serviços internos. Capítulo 2, da competência das unidades. Artigo 7. Compete ao gabinete, primeiro, atender e prestar esclarecimento aos que o procuraram. Segundo, agendar reuniões, audiências e outros compromissos do titular. Terceiro, elaborar e expedir as correspondências próprias. Quarto, manter arquivo das correspondências recebidas e expedidas e de outros documentos de interesse deste. 5. Efetuar o controle das pautas das sessões e das proposições legislativas de interesse deste. 6. Assessorar o titular no desempenho de suas atribuições. 7. Organizar as reuniões por ele promovidas, providenciando a pauta e convite aos participantes. 8. Colaborar na organização e na realização de audiências públicas por ele promovidas a requerimento do titular. E executar outras tarefas determinadas pelo titular e inerentes a atribuições destas. Artigo 8. Compete à diretoria administrativa. Primeiro, supervisionar todos os serviços da Câmara Municipal. Segundo, orientar a presidência, a mesa diretora, as comissões e os vereadores nas matérias administrativas e de representatividade da Câmara Municipal. Coordenar o cerimonial de atos solenes, das audiências públicas e demais eventos promovidos pela Câmara Municipal. Promover a divulgação e publicidade dos atos e programas oficiais e institucionais da Câmara Municipal. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária e os procedimentos de prestação de contas. Artigo 9. Compete à assessoria parlamentar orientar e controlar as atividades relacionadas ao acompanhamento de matérias legislativas e outros assuntos de interesse da Câmara Municipal. 2. Solicitar às áreas técnicas parecer sobre os projetos de lei, resoluções e outros atos administrativos que tramitam pela Casa. Providenciar o encaminhamento de pareceres para a agilização dos processos legislativos. Acompanhar e manter atualizados os pronunciamentos dos parlamentares e providenciar o respectivo atendimento. Acompanhar o andamento de matérias, proposições das comissões e no plenário, assessorar a elaboração de atos administrativos, supervisionar a organização do arquivo do legislativo, executar outras atividades determinadas pela presidência. Compete à divisão administrativa e financeira desempenhar todos os passos do processo legislativo relacionados à tramitação de projetos de lei, de emenda à lei orgânica do município, de resolução e decreto legislativo, elaborar a redação final dos projetos, controlar os prazos para sanção ou promulgação, manter o arquivo de leis, de emendas à lei orgânica do município, de resoluções e de decretos legislativos, com todos os documentos do processo legislativo do ano corrente. Formatar o texto final de leis promulgadas, de emendas à lei orgânica do município, de resoluções e de decretos legislativos, encaminhando-os para publicação ao jornal oficial conforme para o Executivo. Controlar o prazo para publicação e conferir o texto de atos legislativos no órgão oficial de imprensa do município.
Receber vetos aos projetos de lei encaminhados para tramitação e controlar o prazo. Manter arquivo auxiliar contendo documentos referentes às comissões, aos conselhos, aos comitês e aos órgãos criados por leis especiais com representação da Câmara, leis, decretos, ofícios e outros, e alimentar o respectivo cadastro no sistema informatizado, com controle de mandatos. Apoiar a realização das sessões ordinárias, extraordinárias, secretas e especiais, elaborando as pautas, fornecendo todos os documentos necessários solicitados em plenário, acompanhar a discussão das matérias, dar um encaminhamento e alimentar o sistema informatizado de acordo com o despacho da mesa, providenciar o controle de frequência dos vereadores e respectivo relatório mensal, alimentar e manter atualizado no sistema informatizado o cadastro de decreto do Executivo, da legislatura, da mesa executiva, dos partidos, de vereadores e de comissões. Artigo 12. Compete ao setor de contabilidade 1. Elaborar, dentro da programação de desembolso financeiro, a relação dos recursos a serem transferidos do Executivo para a Câmara. Receber, registrar e controlar o número transferido pelo Executivo, mantendo em conta corrente bancária. Efetuar o pagamento das despesas, emitindo os empenhos e as ordens de pagamento e controlar os saldos das dotações orçamentárias e bancárias, efetuar o lançamento e exercer o controle contábil das variações de dotações orçamentárias, das despesas e dos demais sujeitos à contabilização. Propor a abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais. Elaborar relatório de gestão fiscal e de execução orçamentária. Auxiliar os trabalhos do sistema de controle interno mediante fornecimento de documentos e informações contábeis solicitadas. Artigo 13. Compete ao setor de tesouraria, primeiro, executar pagamentos através de cheques nominais, depósito bancário, autoatendimento, serviços online e quaisquer outros meios legais que comprovem o pagamento. Manter o controle da sequência numérica dos cheques emitidos, bem como cheques cancelados. Manter arquivadas as cópias de depósitos bancários junto à documentação da contabilidade e relacionados em relatório mensal. Manter conciliação bancária. Manter arquivo relativo a cada exercício encerrado. Ampliar a legislação em vigor pertinente ao setor. Artigo 14. Compete ao setor de secretaria. Primeiro, orientar e controlar as atividades relacionadas ao acompanhamento de matérias legislativas e outros assuntos de interesse da Câmara Municipal. Solicitar às áreas técnicas parecer sobre o projeto de leis, resoluções e outros atos administrativos que tramitam pela Casa. Providenciar o encaminhamento de pareceres para a agilização do processo legislativo. Acompanhar e manter atualizados os pronunciamentos dos parlamentares e providenciar o respectivo atendimento. Assessorar a elaboração de atos administrativos, supervisionar a organização do arquivo legislativo, acompanhar, fiscalizar e administrar os serviços internos. Artigo 15. Compete ao setor de recursos humanos elaborar e operar o sistema de recrutamento de seleção de pessoal, levantar necessidades e planejar programas de treinamento de pessoal, elaborar propostas de alteração na estrutura organizacional e no plano de carreira dos vereadores, promover programas de integração de pessoal, providenciar os expedientes necessários à admissão, à exoneração e à demissão dos servidores e à posse de vereadores, manter cadastro de informações funcionais e outros dados relativos aos servidores e vereadores, manter o controle de frequência, de horas extras e de benefícios concedidos aos servidores, elaborar relatórios, certidões e declarações referente a assuntos de pessoal, conforme constar no sistema e arquivos, receber requerimentos dos servidores e encaminhá-lo ao diretor administrativo para providências. Artigo 16. Compete ao subsetor de serviços internos
promover a manutenção da estrutura física do prédio da Câmara Municipal e suas dependências, manter em perfeitas condições de funcionamento as instalações de sons, elétricas, hidráulicas, telefônicas e equipamento de ar-condicionado, comunicado imediatamente ao chefe de secretaria e serviços internos e ao diretor administrativo e ou presidente a necessidade de reparo por profissional especializado, providenciar a abertura e o fechamento do prédio da Câmara, responsabilizando-se por hasteamento e arriamento das bandeiras, responsabilizar-se pelo controle, pela guarda, pela conservação, pelo uso adequado dos equipamentos, utensílios, veículos, produtos utilizados no serviço pertinente à sua área de atuação e responsabilizar-se pela guarda, pela manutenção, pela reparação e pelo uso adequado dos bens móveis da Câmara. Artigo 17. Aos servidores públicos da Câmara Municipal compete: primeiro, executar satisfatoriamente as tarefas que lhe forem atribuídas, cumprir com zelo e pontualidade os seus deveres e obrigações, levar ao conhecimento dos seus superiores imediatos as irregularidades que tiver conhecimento, tratar com respeito e urbanidade os colegas, os vereadores, as autoridades e os munícipes em geral. Parágrafo único. O servidor público não poderá ter seus direitos cerceados mediante discriminação em sua vida funcional, nem poderá se eximir da execução de suas atribuições funcionais em virtude de crença religiosa, convicção político-partidária, sexo, cor ou opções sexuais não vedadas por lei. Do pessoal. Do quadro de pessoal. Artigo 18. Integra o serviço da Câmara Municipal de Garapava. Primeiro, quadro de cargos efetivos, quadro de cargos em comissão. Parágrafo único. Constitui os quadros em que trata esse artigo os cargos devidamente criados por lei previsto no anexo 2 e 3 e os que vierem a ser incluídos. Artigo 19. Para efeito dessa lei, considera-se servidor público são pessoas legalmente investidas em cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão na forma da lei. Quadro de cargos é o conjunto de cargos efetivos em comissão, criados, transformados ou mantidos por lei. Cargo público, conjunto indivisível de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de vencimentos correspondentes para ser provido e exercido por titular na forma estabelecida em lei, podendo ser provido, ser efetivo ou em comissão. A. Cargo público de provimento efetivo. O cargo de carreira ou isolado cuja nomeação depende de prévia habilitação em concurso público. B. Cargo público de provimento em comissão. Cargo público criado por lei, de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara. Grupo é o conjunto de cargos e atribuições e responsabilidades semelhantes. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal pelo exercício do cargo público correspondente ao valor de referência em que estiver enquadrado o servidor, de acordo com o estabelecido em lei. Vantagem é a parcela acessória ao vencimento ou salário, incorporada ou não, criada e quantificada em lei. Remuneração, conjunto de vencimentos ou salários e vantagens pagas, incorporadas ou não. Vacância é a condição de desocupação definitiva de um cargo, que pode ocorrer por exoneração, promoção, aposentadoria ou morte de seu ocupante, ou por anulação da nomeação. Capítulo 2. Do quadro de cargos efetivos. Artigo 20. O quadro de cargos de provimento efetivo destina-se ao atendimento das atividades de caráter permanente da Câmara Municipal relativa aos serviços internos administrativos. Artigo 21. O quadro de cargos efetivos é estruturado com as seguintes unidades. Grupo 1, nível operacional. Grupo 2, nível administrativo. Grupo 3, nível superior. Artigo 22. O quadro dos cargos efetivos criados e organizados por esta lei é o constante no anexo 2, quadro de cargos de provimento efetivo.
Artigo 23. Os cargos de provimento efetivo, bem como sua carga horária, requisitos mínimos para o seu preenchimento e suas atribuições, passam a ser instituídos, criados em conformidade com o anexo 2 e ao anexo 5, que ficam fazendo parte integrante desta lei. Capítulo 3. Do quadro de cargos em comissão. Artigo 24. O quadro de cargo em comissão destina-se ao atendimento dos encargos de direção, chefia e assessoramento na condução do serviço da respectiva diretoria ou setores previstos na estrutura organizacional formal da Câmara Municipal com a seguinte unidade. Grupo 1. Nível de diretoria e assessoria. Artigo 25. O quadro dos cargos em comissão, criado e organizado por essa lei, é o constante do anexo 3, quadro de cargos de provimento em comissão. Artigo 26. O cargos e provimentos em comissão, requisitos mínimos para o seu preenchimento e suas atribuições passam a ser instituídos, criados em conformidade com o anexo 3 e ao anexo 6, que ficam fazendo parte integrante desta lei complementar. Capítulo 4. Da nomeação e investidura. Artigo 27. A nomeação do pessoal efetivo é ato exclusivo do presidente da Câmara Municipal, mediante aprovação em concurso público, em cumprimento ao preceito constitucional, devendo ser observado o percentual de custo dessa nomeação em relação às despesas do pessoal, nos termos da lei vigente. Artigo 28. Para o provimento do cargo público, serão observados os requisitos mínimos de investidura previstos nas descrições do cargo indicado no anexo dessa lei complementar. Capítulo 5. Da remuneração e jornada de trabalho. Artigo 30. A retribuição pecuniária dos cargos efetivos e dos cargos em comissão encontram-se fixada no anexo 4 da tabela de vencimentos, que fica fazendo parte dessa lei complementar. Artigo 32. Ao servidor designado para execução de tarefas programadas ou de emergência fora dos horários e de dias normais de trabalho, deverá ser garantido repouso remunerado correspondente às horas em que exerce sua jornada padrão, com observância no artigo 59 e seguintes da Lei 1824 de 94, de 1º de dezembro de 94. Parágrafo 1º. Não sendo possível a concessão de repouso correspondente, os referidos serviços deverão ser remunerados na forma estabelecida na legislação vigente, mediante convocação pelo presidente da Câmara e justificativo do servidor extraordinário. Parágrafo 2º. A convocação para a prestação de serviço extraordinário não poderá ser de caráter continuado por mais de um período ou tarefa em caráter excepcional. Capítulo 6. Da evolução funcional. Artigo 33. A evolução funcional dar-se-á por merecimento, mediante avaliação de desempenho, executadas anualmente pela Comissão de Avaliação de Desempenho, conforme disposto na Portaria 425 de 2008-A. Parágrafo 1º. A evolução dar-se-á a cada 5 anos para o servidor que atingir 100 pontos nas avaliações de desempenho. Parágrafo 2º. Os atuais servidores serão avaliados para o efetivo de evolução funcional na forma estabelecida. Capítulo 7. Da contratação temporária. Artigo 34. Para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, a contratação de pessoal por tempo determinado pela Câmara Municipal submete-se às condições desse regime administrativo especial. Parágrafo 1. O contratado temporariamente é considerado servidor temporário da Câmara Municipal. Artigo 35. A contratação do servidor temporário somente poderá ser realizada
nas seguintes hipóteses de necessidade temporária e excepcional de interesse público, desde que não possam ser satisfeitas pela Câmara Municipal com o pessoal disponível. Casos de emergência, realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário, execução de programas especiais de trabalho instituídos para atender demandas de caráter temporário, atender a termos de convênio, acordo ou ajustamento para execução de obras ou prestação de serviços, substituição de servidores efetivos afastados do exercício das funções do cargo, em razão de licença prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com duração superior a 30 dias ou de férias. Artigo 36. A contratação por tempo determinado não poderá ultrapassar os seguintes prazos. Primeiro, de 1 ano, no caso dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 34, admitida uma única prorrogação por igual período. Segundo, de 6 meses, na hipótese do inciso 4 do artigo 34. Terceiro, nas hipóteses do inciso 5 e 6, enquanto durar o convênio, acordo, ajuste ou perdurar o afastamento do servidor efetivo. Quarto, de 6 meses, na hipótese do inciso 7 do artigo 34, admitida uma única prorrogação por igual período. Artigo 37. Os servidores temporários fazem jus aos direitos previstos no inciso 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 do artigo 7º da Constituição Federal, além dos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, desde que compatíveis com a natureza de trabalho temporário. Artigo 38. A contratação do servidor temporário será feita por meio de processo seletivo adequado às características e motivos da contratação. Parágrafo 1º. O processo seletivo será realizado mediante aplicação de provas e análise de currículos. Parágrafo 2º. Em casos de urgência, na contratação excepcional, o processo seletivo poderá ser realizado apenas com análise de currículos. Parágrafo 3º. O processo seletivo será publicado pela Câmara Municipal na forma prevista no edital, atendido os seguintes requisitos. Primeiro, motivação da necessidade de contratação, fixação de critérios objetivos da avaliação, especificação de trabalho a ser executado e especificação do grau de escolaridade. Prazo de duração do contrato, carga horária e remuneração. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal deverá publicar o extrato de contrato temporário. Artigo 39. A remuneração prevista para o servidor temporário corresponderá ao valor fixado para o nível inicial do cargo efetivo correspondente ao trabalho a ser executado se houver. Artigo 40. As contratações temporárias deverão atender aos dispositivos da Lei Complementar 101 de 2000, sendo computadas com despesa de pessoal. Artigo 41. O servidor temporário será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, INSS, durante a vigência do contrato temporário. Artigo 42. Ao servidor temporário aplicam-se as normas relativas aos deveres, proibições, responsabilidades e penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Igarapava. Artigo 43. O contrato por tempo determinado extinguir-se-á pelo término do prazo contratual por justa causa ou por vontade das partes, sendo neste último caso devido pagamento do saldo de dias trabalhados, 13º salário proporcional e férias proporcionais. Título 3. Das disposições gerais e finais. Artigo 44. Ficam extintos todos os cargos de encargo de secretaria, auxiliar de secretaria, escriturário, porteiro e operador de áudio. Artigo 45.
ficam criados um cargo de chefe de secretaria e serviços internos com provimento em comissão, responsável pela chefia do setor de secretaria e do subsetor de serviços internos, com atribuições e remuneração prevista nos anexos 4 e 6. 2 cargos de assessor parlamentar com provimento em comissão, totalizando 11. Artigo 46. Fica extinto do organograma estrutural da Câmara Municipal o setor serviço de recepção e zeladoria vinculado ao setor de recursos humanos. Parágrafo 1º. Em substituição, fica criado o subsetor de serviços internos, que abrange os serviços de recepção, zeladoria, vigia, transporte e limpeza vinculado ao setor de secretaria. Parágrafo 1º. Inciso 1º. Os cargos da recepcionista, zeladoria, vigia, motorista e auxiliar de limpeza passam a ser lotados no setor de secretaria, subsetor de serviços internos. Artigo 47. A revisão dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo será anual e ocorrerá sempre na mesma data, período e índice que for concedido aos servidores do Executivo Municipal. Artigo 48. As atribuições de todos os cargos são as constantes no artigo 5 e 6, parágrafo 1º. Fica incluída nas atribuições dos cargos a menção dos superiores e hierárquicos, diretos e indiretos, quando houver. Artigo 49. As despesas decorrentes da execução dessa lei complementar correrão por conta das dotações próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas na forma da lei se necessário. Artigo 50. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial e expressamente a Lei Complementar 329, de 18 de 2 de 2008, a Lei Complementar número 11, de 3 de 5 de 2010, a Lei Complementar número 19, de 25 de 2 de 2011, a Lei Complementar 18, de 25 de 2 de 2011 e a Lei Complementar 29, de 29 de 3 de 2012, bem como todos os anexos constantes dessa respectiva leis complementares. Sala das Sessões, 10 de junho de 2013, Paulo Afonso Moreira, presidente da Câmara, Gilmar Fernandes, vice-presidente da Câmara Municipal, Cecília Carolina Silveira, primeira secretária, Ricardo Mateus, segundo secretário. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 02/2013. Ninguém vai discutir. Após, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com... Não. É votação nominal. Peço à primeira secretária que proceda a votação conforme o artigo 178, quarta linha 1 do Regimento Interno. A votação deve ser nominal. Conhecer o voto do edil Ricardo Mateus. Eu voto sim. O voto do edil Jair Xavier Bisnotto. Eu voto sim. O voto do edil Evanildo Estevam de Oliveira. Meu voto é sim. O voto do edil João Gabriel Silveira. Por aprovação. O voto do edil Eulício Barçanufo Soares da Silva. Eu vou votar acompanhando sim, mas eu acho que é difícil você fazer um concurso. Se for você criar cargo, amanhã ou depois vai fazer falta, mas eu voto sim. Aí vai fazer falta. O voto do edil Luiz Antônio de Souza. Eu voto pela aprovação. O voto do edil Gilmar Fernandes. Sim. O voto do edil Cláudio Antônio Soares. Eu voto sim. O meu voto, Cecília Carolina Silveira, sim. 9 votos pela aprovação. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 02/2013. Pela ordem, senhor presidente.
Foi não. Gostaria de requerer a dispensa do intertício para apreciação do projeto de lei complementar 02 de 2013 para ser novamente votado em segundo turno em reunião extraordinária após a presente sessão. Coloco o requerimento do nobre Edil Ricardo em discussão. Após, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, se não se levante. Aprovado por unanimidade. Determino a Secretaria que a presente votação seja anotada em livro próprio nos termos do artigo 24, inciso 2, N, do Regimento Interno, como precedente regimental. Nada mais havendo acertado. Antes do senhor terminar, eu queria fazer uma reivindicação aqui, que já foi pedido várias vezes no almoxarifado, um terreno que está sujo, frente ao Abrigo dos Velhos, um amigo Cláudio aqui já indicou várias vezes. Eu até pedi, entendeu? Está cheio de caramujo lá, prejudicando. Eu queria que o senhor desse uma atenção especial nisso daí, que fica até ruim, está de frente ao abrigo, e ele sempre cobrando, entendeu? Se eu pudesse dar uma atenção. Não, eu também já pedi várias vezes lá, mas vou tornar a pedir para o Departamento de Infraestrutura fazer um apelo lá e ver se faça o que for preciso ser feito. Pode ficar despreocupado, seu Cláudio, que nós vamos dar andamento nisso. Inclusive o pessoal lá está pedindo para chamar o SPTV lá. E não é só o terreno. Muita coisa lá. Na Avenida Batista, João Batista de Freitas, encostado no Abrigo do Velhinho, lá está formando um buraco no meio da rua. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Declaro a sessão encerrada e informo aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária ocorrerá em 22 de 7 de 2013. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ordinária de 27 de 6 de 2013. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, pergunto à primeira secretária se existe quórum para iniciarmos os trabalhos de hoje. Verificando o livro de presença, constatei que existe quórum legal, podemos dar início aos nossos trabalhos. Em nome de Deus, daremos reinício à sessão extraordinária da Câmara Municipal de Garapava. Ordem do dia. Iniciada a ordem do dia, nos termos da convocação, peço à primeira secretária que faça a leitura do cabeçalho do projeto de lei complementar número 02/2013. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Garapava e dá outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 012/2013. Após, em votação. Segunda votação, conforme o artigo 178, quarto, a linha 1 do Regimento Interno. A votação deve ser nominal, então peço à primeira secretária que faça a chamada nominal. O voto do Edil Cláudio Antônio Soares. Eu voto assim. Voto do Edil Gilmar Fernandes. Meu voto é sim. Voto do Edil Luiz Antônio de Souza. Eu voto pela aprovação. Voto do Edil Eurípides França Soares da Silva. Sim. Voto do Edil João Gabriel Silveira. Sim. Voto do Edil Rivanildo Estevam de Oliveira. Sim. Voto do Edil Jair Xavier Zinuto. Sim. Voto do Edil Ricardo Matheus. Eu voto sim. Meu voto, Cecília Carolina Silveira, sim. 9 votos pela aprovação. Aprovado por unanimidade com a ausência do nobre vereador Paulão. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Informo aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária ocorrerá em 22 de 7 de 2013. Bom dia a todos e muito obrigado pela presença.